Fala galera do Jiu-Jitsu, estamos aqui de novo para gravar esse segundo episódio, né, da nossa série que não tem limite, do podcast Time Out. A gente vai falar muito sobre Jiu-Jitsu, né, a galera antiga, a galera nova, quero trazer muita gente, tá todo mundo convidado na verdade, né, se vocês quiserem até marcar aí nos comentários quem que você quer ver aqui no podcast Time Out. Pra gente falar sobre assuntos diversos, né? Competição, preparação, aula, tudo, certo? E eu me chamo Anderson, sou idealizador e fundador do podcast e da marca Time Out Brasil. E eu estou muito feliz em estar iniciando esse projeto, né? Estamos aqui engatinhando ainda, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E hoje eu estou com ele, que é o conhecido como Mestrão, o BL da Academia Black, Bruno Leandro. E aí, Brunão? E aí, beleza? Tranquilo, né? Obrigado, meu irmão, por ter vindo aí, aceitado esse convite. Que agradeço. Disponibilizado esse tempo aí do seu dia. Você tava aí quase para viajar, né? As missões aí com os filhos, né? Abortou as missões. E vamos falar aqui que o Bruno aqui é das antigas. Tem muita história para contar aí. Vamos falar mal de muita gente hoje. Calma. Mas aí, Bruno, me conta aí, como é que tu começou no jiu-jitsu? Quando, cara, como e por quê? Comecei em 5 de setembro de 95, né? O meu tio lá tem a academia, a Gautama. Já tinha feito karatê. Lendária Gautama, né? Hã? A lendária Gautama. Lendária. Aí, tinha feito karatê quando era pequeno, não tinha gostado, jogava bola e fui pro futebol, eu larguei. Aí depois voltou, teve uma obra lá, uma reforma, e colocaram um tatame em cima e embaixo e botaram judô e jiu-jitsu em cima. A Gautama sempre foi ali, foi, Bruno? Sempre foi ali. Aí, quando teve essas outras modalidades, né, eu também já estava meio que de saco cheio de futebol, aí não sei o porquê, sei que eu fui treinar. Né? Fui experimentar o judô, né, que eu já tinha treinado, que meus tios todos são faixa preta de judô, e depois fiquei para aula de jiu-jitsu, desde então fiz a primeira aula e nunca mais parei. Aí, setembro de 95. Quem foi o primeiro professor? Marco Aurélio? Marcos Aurélio. Já começou com o Marco Aurélio? Já comecei com o Marco Aurélio. Massa. Marco Aurélio faixa marrom ainda, né? Na época ainda era do Sazinho. Naquela época era todo mundo Nova União ainda. Era todo mundo junto. Aí só tinha 6 alunos só, o Marco Aurélio faixa marrom. Irado. Quem era a galera que treinava, tu lembra? Geraldo, né? Geraldo. O pessoal que já tinham começado e tinham ido quando ele abriu, né? Sim. Geraldo, sou meio ruim assim de memória, tô velho, mas eram uns 6 só, cara. Tinha o João Paulo, né, o sobrancelha, tinha um amigo dele, que eu não lembro, não sei se era Felipe, não sei, tinha um Cisneto, né. Mas aquela galera que a gente chama assim como se fosse as cabeças da MG, que foi fundada depois da MG, já treinava todo mundo nessa época já. Já, né? porque tipo assim, quando o Marco Aurélio, como eu falei, era todo mundo junto, né, e tinha a galera ali, o Glênio, o Giguetinho, o Jorge, tinha os meninos que era a geração, né, acima da minha lá, que já treinavam, né? Sim. Só que a gente não tinha oportunidade de dividir assim, o mesmo tatame, sim, né? É tanto que eu tive aula com Belezinha, tive aula com Gigueto, tudo faixa azul, entendeu? Com Oniel, né? Porque era todo mundo junto, né? E depois que o Marco Aurélio saiu, que os meninos saíram... Então vamos começar logo com polêmica, né? Vai, solta. Estamos aqui pra isso. Tu lembra na época qual foi o motivo da separação do Marco Aurélio para montar a MG? Ele foi logo montando a MG quando separou? Foi, ele saiu, né? Ele saiu de lá. Cara, eu não sei, assim, precisar muito bem não. Como eu te falei, assim, eu sempre fui muito de chegar, treinar, né? Sou muito na minha, né? Chegar, treinar e fazer o meu. Se fofoca chega até a tu, mas tu não... Entendeu? Mas assim, era questão mesmo de que o Marco Aurélio sempre teve um lado de criança, né? E o Sazinho, né? Pelo que eles falam, assim, comigo eu nunca tive problema, mas o que falam é que o Sazinho tem um jeito de lidar com as pessoas, assim, né? Que no caso o Marco Aurélio não gostou, a galera não gostava, e tiveram a desavença dele como relacionamento, né? Mas assim, eu, pelo contrário, assim, eu gosto bastante de Sazinho, tenho respeito na questão de hierarquia. O cara é o fundador de tudo. É como eu falo aqui, todo mundo veio ou do Sazinho, ou da época ali do Luiz, né? Que é o pessoal do Caju, do Eduardo, entendeu? A maioria tem o pessoal do Ricardo Pinho, né? Sim, mas, não tem pra onde correr, é tipo meio que uma fonte só, isso, né? Três fontes mais ou menos aqui. Pronto. Que era o pai dele, no caso, né? Era o Mestre Sá, né? Aí teve o Sazinho, aí daí o Sazinho lá já tinha... O pessoal aí já veio todo mundo, né? Depois. Todo mundo foi Nova União um dia. Cara, muita gente. Mas na época, na falar a verdade, eu nem lembro se era Nova União. Eu acho que era só Sazinho. Eu não sei, na época que
comecei a treinar em 2000, Eu nem lembro, velho. era Nova União. Pois Mas é. aí tu começou em 95, foi? 95 foi. 5 anos de diferença, e muita coisa aconteceu nesses 5 Porra. anos. Muita coisa, muita coisa. Nossa. Aí tu sempre treinou na... Cara, sempre na Gautama, Sempre né? treinou com o Marco Aurélio? Sempre treinei com o Marco Aurélio. Eu era a única criança, na verdade, que eu tinha 13 para 14 anos, né? E os meninos eram todos adultos, eu já treinava já com... Sempre treinei com uma galera maior, mas eu era grande, né? Eu sempre fui grande, entendeu? Aí, é tanto que peguei amarelo, acho que eu fiz uma luta de amarelo, só com o Cocô, né? Na época tinha o Marcel. E depois, Marcelo Cocô. Né? E na época já fiquei com 15 anos, eu acho que já lutando de azul, porque não tinha ninguém, lutei pouco juvenil também, porque não tinha naquela época, né? Tanto tinha pouco campeonato, quanto tinha pouco... Eu lembro mesmo, na época a galera botava muita galera juvenil pra lutar logo de adulto, azul, não era? porque não tinha luta, entendeu? Aí eu de azul, eu já lutava, já tava começando já juvenil, já 16 anos, já tava lutando adulto já. Entendeu? Bom é isso, né? Porque e tu já pegou me azul puxou com bastante. 16 logo? 16 e já com 16 já comecei já a lutar adulto já. Fiz poucas lutas de juvenil, né? Porque não tinha luta. Era pouco campeonato e tinha pouca gente que praticante, criança, né? Doido, Entendeu? Já era meu, era de 5 anos depois, em 2000, de faixa branca. Eu quase não tinha luta de galo. Era. Não, quando eu falo hoje pra galera que uma luta de preta tinha que ser evento fechado, a galera hoje não acredita, velho. Que antes a luta, a atração no campeonato normal era faixa roxa lutar. Vou botar aí na edição cartaz daquele evento que teve no... muita gente compartilha que é um cartaz e tem as fotos. Jornal, sim, é uma luta casada que teve. Um evento de luta casada aqui, roxo ali, e a luta principal era preta, que acho que se eu não me engano foi o Marco Aurélio contra o Guilherme. Marco Aurélio, o Guilherme foi o Fredson. Foi o Marco Aurélio com o Fredson Alves, foi aquele que dormiu, foi não? Do estrangulamento? Foi o Guilherme. Foi o Guilherme. Acho que foi o Guilherme. Não, como era o nome do outro? Era o Guilherme. Teve o Fredson Alves, mas ele fez uma com o Fredson e fez uma luta casada com o Guilherme, acho que foi com o Guilherme. Que finalizou ele lá, dormiu e tal, e teve confusão nesse dia. Não, desse dia a galera tava tranquila lá. Mas foram várias lutas casadas nesse dia, né? Quem é que tava lá no card? Era tu? Cara, eu, assim, da equipe da gente, né, que eu lembro, era eu, aí tinha o Hermes, Gigueto, né? Hermes. Hermes, quem mais? Tinha o Flavinho, cara, que a galera assim mais nova não vai conhecer, mas um cara duríssimo que veio do judô na época, né? Flavinho, quem mais? Não lembro se o Jean tava, velho, né? O Jean, eu não lembro muito bem não, assim, mas tinha a galera, tinha o Sobrança, né? O João Paulo, Sobrancelha tava, lutou até com o Eliseu. Tinha uma galera, Foi um evento aí que era. Não foi o João Inácio Júnior, não, né? Que narrou esse daí. Foi João Inácio Júnior. Rapaz, foi não mais. Pô, mas foi massa. Antigamente era bom, né, cara? Antigamente era uma rivalidade, então os campeonatos eram diferentes. Era diferente. Era outra pegada, Era outra pegada. Eu acho que eu comecei a treinar logo depois teve um evento que teve maior confusão ali no AS. Sim, no AS teve um também no Sesc, acho que foi no Sesc. No Sesc, no AS não, no Sesc. No Sesc, ele foi massa. Ali foi massa. Tinha acabado de lutar, tava lá fora, mas entre isso foi só zoado. Confusão outro ano. Foi. Generalizada. E, cara, isso queimava muito, não era, cara? Era. Já era mal visto, né? Porque naquela época tinha aquele negócio lá de Speed Boy, né? A galera brigando no Rio de Janeiro, pegando fogo lá, a galera se quebrando lá pra provar, né? Que era a arte marcial mais. Mas tu acha que hoje em dia não foi um mal necessário, não? Como a gente fala, né? Tudo dentro do seu tempo, né, cara? É uma coisa que era passada, né? Pelos professores, né? Sim. Então, assim, a galera que ia começando, o público era outros, os professores eram outros, não era outra época, né? Não tem como a gente comparar, né? É como eu falo, antigamente 95% dos alunos eram competidores. Hoje em dia é o contrário. Tá entendendo? Muita gente treina por hobby. E o professor hoje em dia o cara já se prepara mais, já tem um embasamento maior, já estudou, a maioria tu encontra hoje fácil, o cara é formado e tal. Nem que não seja na educação física, mas já tem que ser diferente, né? Não tem como ter o mesmo tratamento como a gente tinha antigamente. Não, com certeza. É outra... Legal não se criava hoje não, pô. Não. Eu peguei um pouquinho dessa época aí, o finalzinho, eu acho. E já vi o quanto tinha de pressão, de como vocês contavam como é que era 5 anos atrás. Cara, tinha época quando eu falo isso, porque tinha cara que eu falo às vezes brincando com os meninos, que a gente vai pegar, que ia lutar com certos caras, e o cara olhava assim, pode perder não, pô. Perder pra isso aí tu vai ganhar de quem? Então tu vai chegar lá na academia e tu vai apanhar. Mas era, tá entendendo? E era verdade, entendeu?
Mas assim, é bom, né? Assim, na época foi bom porque, é como eu te falei, pra mim serviu muito. Porque eu sou calmo e tudo ali, mas era uma forma de me puxar, era uma forma de se cobrar, Instigar, entendeu? né? Era, entendeu? O cara sabendo separar que não era pra levar aquilo dali extra, né? Pra fora, mas. Quem conseguia separar, né? É, Quem não conseguia depois se encontrava lá no órbita, aí era onde se pegasse, né? Era onde se pegasse. lá no Clube do Vaqueiro na Rapaz, entrada. tinha muita, era. Mas assim, era Eu coisa da comia. época, né? Como eu falei, era o que os professores passavam, né? Tinha aquela rivalidade, né? Mas assim, graças a Deus que foi para um bem maior, né? Assim, teve, passou e hoje em dia é um esporte altamente competitivo, organizado, né? Bruno, Que tem dá uma, para tem sobreviver uma- disso, né? é, tu tem a tua família já é uma família tradicional da arte luta, marcial, né? É. Teu pai, Cara, todos os meus tios, Teus na tios, verdade, né? né? O meu pai e os meus tios, né? pronto, são Entendeu? todos São todos de faixa artes preta, marciais, né? todos faixa Judô, preta, karatê. só que a maioria veio do judô, né? E só o Leandro, né, que é o da Gautama lá, que foi pro karatê, Sim. que é o que ficou com a academia, né? Que na verdade quem fez a academia, pouca gente sabe, foi o mais velho, que era do judô, o Jorge, né? Aí que ele foi pra polícia e o Leandro ficou lá, né? Que na verdade Leandro é o sobrenome da família toda, né? Sim. Então assim, que é o Assis, né? Que é o pai do Ricardo, da Yane, do Yuri, né? Que aí eles que ficaram com a academia e tomam conta até hoje da academia. Massa. Entendeu? É uma história, uma academia que tem muita Referência, né, no karatê muita e referência das artes em marciais, Fortaleza. né? E é tipo assim, tem uma tradição mesmo ali, né? O cara. A única coisa que chegava lá que desandava era o jiu-jitsu mesmo. Rapaz, sério, viu? E, cara, sempre jiu-jitsu teve na tua vida, depois que tu começou a treinar, Sempre. nunca parou Eu tive mais. que conciliar uma época, né? Como eu falei, que eu jogava, né? Aí eu estudava com bolsa, né? Sempre assim, né? Estudava com bolsa. Aí tu tinha que- ganhava bolsa porque jogava bola? Claro, Não. claro, você sabe, Talento é assim, tudo que faz é bem feito, Ei, né? irmão, nem acredito. Não, tô brincando, cara. Mas meu pai foi jogador profissional, meu pai jogou 10 anos no Ceará, então eu sempre joguei desde pequeno, né? Então, tinha essa facilidade e chegou uma época que eu estudava, né, de graça por conta do futebol e tinha que treinar. É tanto que eu lembro até hoje no cagaço que eu levei do veio do Marco Aurélio que eu pedi pra sair no meio do treino porque eu tinha jogo. Porra. Imagina os cagados. Entendeu? Aí então assim, eu tinha que ir, mas eu era meio que obrigado, né? Então eu já mas isso foi o primeiro e último, né? Quando eu tinha treino, quando. Ou era um, ou era outro. Tá entendendo? Não pedia pra sair, né? Mas assim, eu sempre tive que conciliar e depois disso, né, que eu comecei o jiu-jitsu, nunca mais parei e tive que conciliar de novo na faculdade, mas aí foi quando o Giguetinho foi para os Estados Unidos e eu fiquei com o horário de meio-dia na Energy. Aí como eu já dava aula na Gautama, fazendo faculdade, só que eu jogava lá e a bolsa não era 100%. Então assim, chegou uma hora que o dinheiro que eu estava ganhando com o jiu-jitsu era maior do que a bolsa, então eu larguei o futebol de vez. Aí foi quando eu fiquei 100% só no jiu-jitsu, né? Aí passou a trabalhar só com. Nunca trabalhou com outra coisa, só com jiu-jitsu. Só com jiu-jitsu. Aí tu chegou a formar Cara, não, academicamente? porque eu fui pra Croácia, né? Sim. Na época que eu fui pra Croácia, eu faltava 2 cadeiras. O que é que te levou até a Croácia, além do Cara, avião? na época, né, como o pessoal da minha geração, o pessoal era muito voltado pro MMA, né? Porque o jiu-jitsu não dava grana. Aí a gente treinava ali para almejando quando chegasse ali no final ali marrom e preta e pra porrada, né? Então foi o meu caminho também. Na época eu tinha ido, né, a convite do Marco Aurélio, tinha ido lá pra TT, não fiquei, né? Primeira viagem então foi para os Estados Unidos. Já tinha sido em 2000, que eu fui junto com o Hermes França, né? A lenda. Grande Hermes França. Eu viajei só eu e o Hermes. Vou trazer o Hermes aí também. Lutar viu? o PAN, porra. Aí ali tem história, viu? Aí em 2000 a gente foi pro PAN. Foi lutar o PAN lá. Em 2000, nem lembro, cara. Tu e o Guelão, 2000, na no fuga do 2000. PAN, era? Tu e o Guelão. Eu e o Hermes, cara. Aí o Hermes já foi pra ficar, já ia certo de ficar em 2000, né? Aí foi o Thiaguinho Bastos, o Daniel, né? O Latinho, o Marco Aurélio. Aí a gente Essa foi... galera aí, uma galera ficou lá, né? Cara, só o Hermes. Só o Hermes na época? Só o Hermes. Não tinha nem a América Top Team ainda, se eu não me engano, o Wilson já tava lá, né? O Wilson Gouveia. Sim. E meio que eles que fundaram mesmo, assim, foram os primeiros atletas, acho que da América Top Team na época. História, né, velho? Né? História do esporte. E eu fui depois, né, convite do Marco Aurélio, mas aí não fiquei. Resolvi voltar, que assim, tudo na vida tem um porquê, né? Sim. Aí quando eu voltei, já estava treinando boxe aqui, treinando jiu-jitsu, né? E tive descolamento de retina, quase fiquei cego, né? Graças a Deus não foi lá, que poderia ter sido lá, né? E depois, como eu já tinha essa vontade, né? Estava treinando,
surgiu a oportunidade o Ventão, o Ítalo, né? Tava na Inglaterra e tinha um contato desses croatas lá, que os caras faziam o camp, era da equipe deles, e estavam precisando de gente para treinar eles lá, né? Jiu-jitsu. Ah, tu não foi pra lutar, não, MMA? Cara, a princípio eu ia, mas como eu tive escolamento, até atrasou a minha ida. Sim. Entendeu? Aí eu não pude mais lutar. E tu chegou a lutar MMA? Não, né? só lutei boxe, amador, né? Aqui. Massa. Aí MMA não tive a oportunidade por causa do olho, né? Aí tinha... No treino foi descolamento? Cara, foi no treino. Não é, mas o treino era loucura, né? Manteiga. Porrada mesmo, era luvazinha, mas era 12 rounds e depois fazia mais 3 de MMA, entendeu? Assim, sem proteção, sem nada, sem capacete, sem nada. O negócio evoluiu demais, tá vendo? O cara chegava mais quebrado do que na luta, do que no dia depois da luta. Aí fui lá com a convite do Ítalo, né, do Ventão. Aí fiquei lá, juntando tudo, foram quase 2 anos, acho 1 ano e meio, né, indo e voltando, né, por causa do visto. Sim. Primeira vez eu fui, passei acho que 4 meses. Na Croácia? Na Croácia. Aí quando tu voltou... Foi, aí quando eu tava lá, eu sempre tinha contato com o Tuba, que o Tuba tava lá em New Jersey, né, lá nos Estados Unidos. E a gente sempre se falava, né, que a gente saiu daqui, a gente dava aula, né, como a gente se ausentou e queria voltar. Na época, se eu não me engano, o Giguetinho estava na Gautama, né? Ele sendo meu professor, por mais que fosse da minha família, nunca eu iria voltar para dar aula lá, né? Então, a gente conversando resolveu abrir a academia, né? A gente fala que a gente queria muito voltar, mas não queria trabalhar para ninguém, né? Que a gente queria ter o nosso, que a gente tinha condições de fazer o nosso, né? E a gente realmente já estava vivendo aquilo, só tinha aquilo assim em vista para fazer mais outra coisa, fazer outra coisa, vida toda. Entendeu? E a gente abriu, né? A academia em 2010, a gente na época ainda era MG, aí depois... Ah, verdade, vocês abriram a Black como uma academia, né? Como academia, fosse uma filial. Mas a equipe era MG, né? Isso. Aí vocês passaram quanto tempo ainda na MG? Cara, não sei se foi 2 ou foi 3 anos, não lembro. Eu lembro dessa época aí, a gente ainda teve uma seletiva lá na academia. Teve uma seletiva lá e tal, lembro bem. Os meninos foram lá na época da inauguração, na época eu não tava nem aqui, a galera foi lá, deu uma força, né? Eu estava na Croácia ainda quando inaugurou. Aí o que foi que levou vocês a saírem da MG e, meu irmão, vamos continuar só com a Black mesmo? Cara, é natural, né? As coisas assim que vão acontecendo, né? Foi natural. A gente não... Brigou com quem lá? Não, brigou não. É tanto que a gente visita lá, o Giguetinho lá, não tem como brigar não, cara, com o Giguetinho, com o Marco Aurélio, não. Assim, né? Porque além de tudo tem um respeito, né? Sim, que a gente tem pelos caras, respeito, pelos mais velhos, gratidão, né? O Glenn, né? o Fabiano, os caras que... envolvidos. Né? Os caras que estão lá desde o começo, né? E assim, foi mais questão mesmo de discordar de certas coisas, né? E a gente visava tocar o de vocês, né? Exatamente, entendeu? É outra... apesar de ter sido criado... Naquela mesma linha, chega uma hora que o cara quer tomar outros rumos. Aí foi bom, que aí eu fui para trás de tirar meu certificado, tá entendendo? De fazer uma melhoria até para mim mesmo, entendeu? Pessoalmente, né? Treinar mais, entendeu? Coisa que eu não... Né? Treinava ali, antigamente o cara treinava todo dia e ia pro campeonato, né? Hoje em dia você sabe que não consegue. É outra coisa. Tem que fazer a preparação, tem que ir para fora. Inclusive, ultimamente tu vem dando mais foco nisso aí, né? Porque é o que faz a diferença, né? Tipo, quando eu comecei a treinar lá na Black... Em 2016, eu acho. 16 foi 17. Tu não tinha tanto esse foco da parte física. Era só treino realmente de jiu-jitsu. Como era antigamente, a galera só focava no treino de jiu-jitsu, né? Quem falava que ia dar um treino de academia, a galera já escarrava. E hoje em dia, a galera até fala que o cara tem que ter mais preparo físico. É mais importante o preparo físico do que... Eu não sou muito de dizer isso não, né? De dizer que o cara tem mais preparo físico. Preparo físico você consegue com facilidade, né? E a técnica, para quem treina sabe, um bocado, a técnica para a galera que treina sabe que é difícil de pegar, né? Mas assim, tem que ter. Faz uma grande diferença, na verdade. Não adianta você ter só um ou só outro hoje em dia, né? Simplificando é isso. Em paralelo, não adianta você ser um fenômeno e não ter gás, não ter força, né? E não ter a preparação. Entendeu? Então foi isso que mais me cobrou, assim. Até em 2017, quando a gente foi pro campeonato, né? Do Mundial Master, né? O primeiro que vocês foram? O primeiro que a gente foi, 2017. Né? Então, ao malhar, eu fiz a preparação ali com o Diego Lacerda e tudo, mas meia boca. Diegão. Aí não me ligava muito em nutrição, em reposição, tá entendendo? E quando a gente chegou lá, tinha o cara chegou pra gente, né, eu fui pódio, né, tive a oportunidade de ser visto logo na primeira vez, e o cara, e aí, qual foi
o protocolo de vocês é o quê, macho? Treino. Protocolo só treino e P. No máximo ali uma coquinha. Bruno é um cara, meu irmão, que inclusive eu conversando uma vez com o Eduardo, que é o sócio do Bruno lá na Black, ele chegou pra mim e disse assim, mesmo esse cara nasceu pro jiu-jitsu. Ou foi ele? Não, mentira, não foi ele não. Tô mentindo, não foi Eduardo não. Foi o teu primo. Rafael. Rafael falou isso pra mim. Eu fiquei pensando, meu irmão é mesmo, macho, porque o cara é um fenômeno mesmo assim no jiu-jitsu, porque eu já vi muita gente realmente lutar. Aqui, né? No cenário local, das antigas e tal. E eu ficava mesmo espantado quando eu via tu lutando, aquela calma, aquele jogo justo. Sim. Pois é. Mas foi isso, né? Então, assim, quando a gente foi, quando eu fui, que o cara perguntou, pô, qual é o protocolo? Eu, como assim? Fiquei sem entender, né? O protocolo era era a reposição, saber como é que tava. Então, quando eu voltei, peguei a final lá, que eu vi a final lá, o tamanho da porrada que era. Lá, tu lutou com o Napão, foi essa? Lutei com o Diego, né? Que é o cara lá de Brasília, né? Da Six Blaze lá. Então, que aí eu fui atrás, fui no médico, tava com anemia, testosterona lá embaixo, entendeu? Mas alimentava mal pra caralho, entendeu? Caralho. E mesmo assim ainda deu pra ser vice, então vamos aqui, vamos fechar. Aí depois disso aí a gente foi pro PAN, eu já tava já me cuidando mais, assim, mas larguei a questão de perca de peso. Sim. Então fui para quase 120 quilos, me senti mal, tive uma taquicardia lá, entendeu? Na perca de peso lá, cortando peso. Sim. Aí eu falei, não, peraí que agora eu vou largar isso aqui, eu vou só, tá entendendo? Focar mais nessa parte também, né? Entendeu? Aí agora tá com, sei lá, tá com mais de um ano, né? Que eu venho já cuidando já direitinho da alimentação, de tudo bem direitinho, entendeu? Tanto que é bom que deu resultado, né? Agora que a gente conseguiu lá ficar em terceiro de novo, né? Terceiro. Tu ficou em terceiro, Eduardo? Terceiro também. Terceiro também, foi. Todas essas vezes vocês foram, todas as vezes voltaram com pódio? Foi, né? É porque ele foi só e tu não foi. Foi. Ele foi em 2022, ele foi só e eu não fui. Mas todas que tu foi, medalhou? Não, na verdade a gente teve um que a gente bateu e voltou. Perdeu na segunda, eu acho. Sim. Eu, né? Ele só meteu um H lá em Las Vegas. Foi. 2018 foi. Segundo ano, então. Aí no PAN a gente foi também em 2018, foi bronze também. O PAN nos Estados Unidos também. Né? Só que é na Califórnia. Massa. Nossa, e como foi... Aí nessa época tu foi pra Croácia, voltou, inaugurou a Black. A gente voltou, inaugurou a Black e tocamos, né? O nosso, correndo atrás, estamos ali todo dia, como a gente fala. 13 anos de Black, 13 anos de Black, a gente tá lá todo dia, sempre o primeiro lá abre os dois juntos e fecha os dois juntos. 4 treinos no dia, né? 4 horários. 4 horários, né? O do 2, o Tuba 2, né? O que é que tem mais lá de modalidade na Black? Cara, jiu-jitsu, judô, boxe, né? E Muay Thai, né? O professor mais feio do mundo, Jefferson. Massa. Um abraço aí pro Finho. E a parte do cross, né? Lá tem o cross black, né? Sim, tem o cross, né? Cara, qual foi... Vamos perguntar aqui, né, agora. Vai. Qual foi o momento mais alto e o mais baixo, assim, nessa tua trajetória dentro do jiu-jitsu? Cara, mais alto, assim, foram as medalhas do Mundial, né? As medalhas do Mundial que a gente consegue, assim, a realização pra gente, né? Mas, assim, até mais do que as medalhas, eu acho que pra mim são os treinos que eu pude fazer, né, durante essa longa jornada, né? Treinar com os caras que, pô, hoje em dia, né, tanto antes, né, o pessoal da atualidade quanto o pessoal das antigas, né? Que hoje em dia muita gente até nem conhece, não tem admiração mais, porque os caras não estão mais lutando, mas a galera pô, das antigas ver o que os caras fizeram, né? Tipo ali o Marco Aurélio, o Hermes, né? Os caras que chegaram ali no UFC, disputando título de cinturão. Pride não foi Marco Aurélio foi Pride, né? Mas lutou UFC também, né? O Wilson, né? Ter treinado com os caras. E hoje em dia tive a oportunidade de treinar com o Leandro, treinar com o Bochecha. O Marco Aurélio Hermes era parceiro teu de treino diário, né? Era assim. O Marco Aurélio era teu professor, lógico, mas não deixa de ser um parceiro de treino, né? Entendeu? E o pessoal mais da atual, né? Estão lá na Brotherhood lá, Braguinha, Leandro, Bochecha, entendeu? Era Rida. Só criança. Só fera. E eu pequeno, cara, pequeno. Pequeno, velho.
Pequeno que deve dar um trabalho danado lá, galera. Mas, velho... Cara, eu não sei, mas, tipo, vocês tinham... Nos últimos anos, vocês criaram uma relação de amizade bem próxima com o Leandro, não foi? Sim, sim. Eu não sei se tu tinha a mesma proximidade. Eu tinha menos, porque eu sou E mais o Eduardo, calado, né? O justamente. Eduardo já, tipo assim, ele quando veio desde a primeira vez já foi lá pra casa do Tuba, né? E o Eduardo já, como já tinha ido lá treinar também, Sim, já tinha mais proximidade, tinha mais né? proximidade. Então assim, eu até demorei aí, porque eu só fui em 2017, né? Eu acho que foi quando a gente foi se preparar lá pro Sim. Mundial. Nem acreditava, o Tuba chegava, meu irmão, o treino lá não dá não. Mas como assim? Não dá. Eu Como é que tô não falando dá? isso aí. Aí como é que não dá, né? Assim não, dá, pô. Ficar pensando, né? Quando eu cheguei chega lá. lá. Mas qual a diferença? A Cara, intensidade, tu intensidade, acha? volume do treino. Intensidade e volume. Resumindo. Mas Os tu caras acha fazem assim- aquilo ali desde criança, volume altíssimo, porradaria, todo mundo lá, um nível Os muito caras, alto. tu acha que é mais vontade que os caras têm de Não, pô, treinar é no intensidade dia a dia? mesmo, volume desde criança. Pô, é a mesma coisa de pegar um jogador profissional de futebol e botar com um cara que só bate e racha no final de semana, pô. Bota os caras pra correr, quem corre mais, nem chega. foda. Tá entendendo? É a mesma coisa. A gente tinha que se... Depois que eu fui a primeira vez, que eu fui ver como era, parecia que eu saía doente todo o treino. Eu chegava, o treino era mais ou menos ali meio-dia, eu treinava, a gente terminava de almoçar umas 3 horas, só ia me levantar 9 horas da noite Com pra tomar febre. banho e dormir de novo pra Modo descansar pro flex. outro dia. Era, pô. Porra, deve ser Entendeu? foda mesmo. Era. Aí depois não, depois a gente tinha que se preparar aqui, mas não era pra ir pro Mundial, não, era pra aguentar o treino. Pra mim, o treino era pior do que o Mundial. Imagino, viu? Entendeu? É tanto que o bom que eu falo assim, pô, o treino lá é irado, tá entendendo? Aí a gente era meio que uma reciclagem pra gente, mas eu particularmente, na minha categoria, da minha idade, eu sabia que eu não ia usar 10% do que eu ia aprender ali. Sim. Tá entendendo? Pelo jogo dos caras. Sim. Tá O jogo dos caras tudo Fit, de adulto, outra parada. tá entendendo? Velocidade, Sim. tá entendendo? Outra coisa, mas tua cabeça vai... Pô, Pra tu outro vai, nível, né? outro nível. Tu sabe que tu não vai ter surpresa, tu sabe que tu tá treinado, tu sabe que tu tá bem, entendeu? É tanto que que eu lutei com o Napão, foi 2019, né? 2019 eu não pude treinar porque eu machuquei aqui um mês antes, né? Fui totalmente sem treinar, fui pra São Paulo, bati e voltei porque não consegui treinar e não dormi, velho. Primeira vez que eu não dormi antes de um campeonato, na véspera. Porque eu não conseguia saber se eu conseguia lutar, entendeu? Entendi. E- E era lesão de quê? Na coxa, velho. Na Do coxa. estiramento na coxa, que minha perna ficou preta. Caralho. Um mês antes eu fui, voltei, fiquei aqui fazendo tratamento com o Luquinhas, né? É um lá da gente, Sim. que foi o que salvou lá, porque... E fui cada esse ano no campeonato, mas aí cheguei na final, né? Fiz a final. Nossa. Mas... E foi segunda. segundo, Com o perdi Gabriel pro Napão, né? foi? Perdi pro Uma Napão. criança também. Porra. Cara, acho que é isso. Queria te agradecer por ter vindo aqui. Nada, pô, a gente que agradece. Disponibilizado aí, esse tempo, Show, né? show. Num sábado, a gente Aham. tá aqui gravando. ó. Não, mas obrigado Meu a irmão. você pela oportunidade de poder estar contando um pouco da história, né? Que a galera mais nova aí não conhece, né? A gente tá iniciando agora, mas quando a gente tiver com um projeto maior, eu quero trazer você, Show, Eduardo, só- de novo. só Os chamar. dois juntos também. Pô, Pra gente falar, quando tá uma resenha legal. E vai ser massa, cara. Queria Tranquilo. agradecer mesmo e é isso aí. Nada, valeu, brigadão. E também, sempre que precisar, só dá o toque, tá? E Quer ver valeu. quem aqui no podcast Time Out, Bruno? Cara, tem uma galera O cara que boa aí. seria uma resenha massa. Rapaz, o Hermes. O Aí, Hermes. O Hermes Então, França. pronto, tá convidado aí o Hermes. Boa. Vamos entrar em contato com ele, minha produção aí, vai entrar em contato com o Hermes. Mas é isso, galera, brigadão. Valeu, valeu. Mais um episódio aí do podcast Time Out, Jiu-Jitsu, é nóis. Os.